Para quem não me conhece, acho que todo mundo conhece, né? Meu nome é Felipe, sou professor aqui da Amplia, né? E chefe não. E qual que é a ideia hoje, tá? Aí, tá vendo? Não, pode cair, cara, tô brincando contigo. Qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é mostrar para vocês um pouquinho de uma ideia que a gente teve, tá? De, não um curso, mas de repente umas aulas, né? Que a gente chamou de Trends, tá? Qual que é a ideia? Tá? A ideia dessa aula Trends é tentar verificar tendências de cobranças aí das bancas. Hoje a gente vai falar especificamente a respeito de Java. A nossa ideia no futuro é de repente ter um aulão para cada disciplina, tá? Então é nosso objetivo depois fazer um curso com isso. Essa aula estava prevista muito mais para frente, tá? Para a gente fazer uma aula beneficente, que nem a gente está fazendo. Pedimos para vocês, inclusive muito obrigado pelas contribuições que vocês fizeram. A gente vai repassar para o instituto que é o Educandário Romão Duarte, tá? Que eles cuidam de crianças carentes. É um trabalho bem sério, eu conheço, já fui lá algumas vezes, eu conheço, e vai ajudar muito a criançada lá. Muito obrigado aí, tá? A gente quis unir o útil ao agradável, tá? Então essa questão do beneficente foi para algumas outras coisas. Uma delas é testar o formato, tá? Então hoje aqui não é a aula do TRE Rio, que é a nossa turma que a maioria de vocês está. Hoje a nossa aula é essa aula beneficente Trends 2017. Beleza? Qual que é a ideia? Eu peguei todas as questões de 2017 até agora, a gente está em maio. Aí você vai falar, Felipe, tiveram poucos concursos em maio, né? Então assim, não deve ter tido muitas questões, mas não, tem muitas. Estava comentando o pessoal aqui antes da aula, só de Java a gente tem 100 questões, considerando JSE e JE. Todos os concursos que tiveram em 2017, eu estou falando de todas as provas, de todas as bancas, de CESP, Gran Rio, IDECAN, Consulplan, Banca da Paraíba, etc, etc. Tá? Ah, Felipe, vale a pena ver essas bancas pequenas? Vale, porque existe uma tendência. Tá? Eu vou mostrar aqui hoje para vocês, exatamente esse é o objetivo da aula, é mostrar para vocês que existem tendências de cobranças, de assuntos e de maneiras de cobranças. Então vocês vão ver certos padrões de cobrança acontecendo. Tá? Essa é a nossa ideia aqui. No futuro a ideia é a gente tentar lançar uns aulões mais para frente, não agora, com uma aula de cada assunto. Né? Como o Marcelo falou, uma aula de JE, por exemplo. Né? Faz uma aula de arquitetura, uma aula de engenharia de software, com cada tendência de 2017. Tá? Beleza, então vamos lá. Primeiro, eu já mostro aqui para você de cara o que aconteceu até agora em 2017 quando a gente fala de Java. Como a gente tem uma aula de 2 horas só, né? Eu trouxe só a parte de JSE aqui. E só isso já foram 35 questões que eu tive que peneirar. Pode entrar, cara. 35 questões que eu tive que peneirar. Por quê? Porque se eu colocasse todas, a gente não ia conseguir falar nem em 3 horas, tá? Então algumas coisas eu tive que cortar aqui. Falando de JSE, o que caiu? Qual é a tendência de cobrança em 2017? Ó, eu trouxe aqui para você um slide que vai meio que resumir a ideia disso aí, tá? Conceitos básicos da linguagem Java, tá? Ah, Felipe, isso é coisa que sempre cai e tal. É legal, mas é bom saber profundamente isso, porque sempre cai, tá? Palavras reservadas do Java, por incrível que pareça, ainda tem gente que erra umas questõezinhas a respeito de palavra reservada. Eu trouxe aqui, vou falar com vocês a respeito do que foi cobrado já. Estrutura de seleção e repetição, principalmente algoritmozinho bobo, tá? Java hoje em dia é a linguagem principal de cobrança de concursos públicos, então você vai ver muito algoritmozinho bobo na linguagem Java. Ah, Felipe, mas eu já vi na minha prova em C. Cara, é a mesma sintaxe quase. Tá? Quase a mesma sintaxe. Eu sempre falo, você sabendo bem a sintaxe do Java e você fazendo um comparativo do C, C++, C Sharp ali, eu já mandei uma tabela para vocês um tempo atrás, você praticamente não tem muito problema na maioria das questões, 90% das questões. Né? Strings, a gente vai falar um pouquinho a respeito delas aqui hoje também. Orientação objeto. Aqui que está a nossa grande gama de questões em Java, tá? Mistura de Java com OO e conceitos OO Java relacionados ao OO em geral. Então, classe abstrata, interface, o que pode, o que não pode, etc, etc. Muito disso você sabe, mas eles vão cobrando muito detalhe às vezes. A gente vai falar de alguns detalhes hoje disso aqui, tá? Coleções e arrays são assuntos que volta e meia pegam a galera desprevenida também. Então é bom sempre a gente dar uma revisada, relembrada disso aí. Exceções, bem especificamente de Java, adoram cobrar exceções em concurso em geral. E JDBC, que a gente nem vai falar hoje,
que eu considero que é um Java mais avançado, né? Então hoje não vai dar tempo da gente chegar no nível de falar. Coloquei 35 questões, não sei se vai dar tempo de falar em 2 horas, mas se não der a gente dá uma esticadinhazinha, né? E a gente termina isso aí. É só questão, tá, pessoal? E a gente vai comentar as questões juntos e aí, se for o caso, a gente fala alguma coisa relacionada à teoria, beleza? Então, já vou começar o FPA em 2017. As questões estão numeradas de 1 a 35 com gabarito no final desse material. E aqui você vai encontrar na ordem de nível de cobrança em relação a assuntos do Java. Então, a gente vai começar com o Java conceitos iniciais, vai para variável, palavras, etc., até a gente chegar em exceções, tá? Vamos lá, questão 1. Sobre a linguagem Java, analise as afirmativas seguintes. 1. A JVM é usada como interpretador. Parou. JVM é um interpretador no Java? Java Virtual Machine é um interpretador? O que ela faz? Ela pega um código que é o bytecode e ela compila? A princípio não, ela executa. Se ela não compila e ela executa, ela interpreta, beleza? Mas esse código é direto o código nativo que é interpretado? Código fonte, perdão, que é interpretado? Não, é o bytecode. Então rolou um processo de compilação no passado e a JVM serve como interpretador depois, na segunda parte do Java, não é isso? Beleza, então por enquanto tudo bem. Aí a questão fala, logo Java é uma linguagem de script. Ora, dá um exemplo de linguagem de script. JavaScript, que não é Java, por favor. Né? Já caía muito uns anos atrás, JavaScript é a linguagem de script do Java. O cara não sabia nada, falava, opa, deve ser verdade, né? Faz sentido semântico, né? Mas não, JavaScript não tem nada a ver com Java, né, pessoal? Uma linguagem totalmente diferente. Java não é uma linguagem de script. Linguagens de script costumam ser realmente interpretadas, costumam não ter tipagem estática, costumam não precisar ser compiladas, que não é nada o caso do Java, né? Então, furada essa parte de script aqui. Além de ser uma linguagem OO. Perfeito. Legal? Então, errada a primeira, vamos para a segunda. 2. A orientação em objetos em Java é opcional. Assim como em C++, é possível escrever programas de forma estruturada. E aí, Fábio? Lembra? A gente até discutiu na mesa do bar essa questão. Não, mentira, não chegou tão longe. Mas a gente discutiu, falou que essa questão era uma questão meio, como é que eu posso dizer, filosofal, né? Ela é meio filosofia, assim, não é uma questão muito direta. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, no Java você não precisa usar OO. Se você quiser usar o seu sistema, criar um programinha sem ser orientado a objetos, você pode. Você pode? Pode. Né? Você precisa ter vários objetos interagindo. A primeira pergunta até que a gente faz é o que tem que ser OO? Para eu ter uma linguagem assim, o que ela tem que ser OO? Ah, ela tem que ter herança, encapsulamento e polimorfismo. Felipe, Java tem. Beleza. Então, para o seu programa ser OO, você concorda que você tem que botar em prática as características de OO nele? Né? E você pode fazer um programa sem encapsulamento, sem polimorfismo. Herança no Java não tem como, né? É aqui mesmo, pode entrar, cara. Herança mesmo não tem como, porque assim, herança, todo mundo no Java, se você criou uma classe, vai herdar de quem? De object, né? Então, herança direto você vai ter de cara na linguagem Java. Mas você não vai precisar criar vários objetos e botar um interagindo com o outro. Por isso que Java e C++ não são chamadas de linguagens puramente OO, são chamadas de linguagem multiparadigma. Se você for olhar lá, Wikipedia da vida ou qualquer lugar, você vai ver assim, Java é uma linguagem multiparadigma, ou seja, você pode programar de maneira estruturada, você pode programar de maneira OO, inclusive em Java 8 você pode programar de maneira funcional agora, na linguagem Java 8. Com o uso do Lambda, você pode programar de maneira funcional. Beleza? Então isso aqui, verdadeiro, tá? 3. Para se utilizar uma classe pública de um pacote externo, uma das opções é importar a classe desse pacote. Verdadeiro isso aí? Tem 2 pacotes na linguagem Java. Pacote é tipo pasta, né? Você tem uma classe num pacote e uma classe do outro. Se você quer usar uma classe A, quer que use a classe B, você tem que dar um import nela, senão você não consegue usar, não é isso? Então, temos aí como verdadeiro a letra D, né? 2 e 3. Só trouxe aqui para você um comparativo entre a programação que a gente chama de procedural, procedimental, estruturada, como você quiser chamar, tá? Que é o contrário da programação OO, né? É da onde nasceu a programação OO.
que a gente tem o conceito aqui de objetos interagindo através de métodos. Mas eu tenho vários objetos. Se você programa o seu código e não cria vários objetos interagindo, você não tem OO. Tá? Você tem só uma programação estruturada numa linguagem OO. Perfeito? Nossa resposta aí, letra D, não, perdão, B, né? 2 e 3 somente. Legal. Beleza, vamos para a segunda. IFCE. Técnico de Tecnologia da Informação perguntou: sabendo que programas de computador podem ser compilados ou interpretados, é verdadeiro dizer-se que programas, letra A, desenvolvidos com Java igualmente aos desenvolvidos em C# são compilados? Verdadeiro? Java compila primeiro, para depois interpretar na JVM. A gente acabou de falar disso. C# também, tá? C# é a mesma coisa, tem que fazer o mesmo processo. Ambos se utilizam de uma linguagem intermediária. Perfeito? Perfeito. Para independer do sistema operacional. Portabilidade. Tá? É a palavra-chave da linguagem Java. Write once, run everywhere. C# também. Vou mostrar aqui para você já. Tá? Inclusive já mostro logo, peraí. Olha lá. Aqui a gente tem o ambiente Java, não sei se você está conseguindo enxergar porque esse vermelho ficou meio esquisito, né? Mas eu tenho aqui meu código Java, que é o ponto .java, tenho meu compilador, que é o JavaC, Java Compiler, Javac, como você quiser chamar. Ele vai gerar um código .class, que é o seu bytecode. Beleza? Compilou, transformou, o que a gente chama de código objeto. Beleza. Gerou esse cara aqui. Precisei da Java Virtual Machine para interpretar o meu código para conseguir chegar até o código assembly para ser montado e ser rodado em binário no meu sistema operacional. Perfeito? Beleza, né? Se você pensar no C, você tem um compilador C#, que vai pegar o que ele chama de, em vez de bytecode, de CIL, que é Common Intermediate Language. Essa Common Intermediate Language vai ter que ser executada no CLR, Common Language Runtime, para rodar depois especificamente no Assembler. Repara, é o mesmo processo, só muda o nome das caixinhas, tá? Em vez de JVM eu vou ter o CLR, em vez de bytecode eu vou ter o CIL. Mesmos objetivos, mesmos papéis, exatamente. Tá? Beleza? O objetivo é sempre compilar uma vez e depois rodar interpretado. Mesma coisa. Tá? Voltando, então, parece que essa primeira é certa, né? Como diz o Lúcio, para aí, então? Não. Por favor, né? Letra B. Ele fala o seguinte: em PHP são interpretados tanto quanto programas... Espera aí, deixa eu voltar. Programas em PHP são interpretados tanto quanto programas em Java para web. Ó, mesmo se você não soubesse se o PHP é interpretado ou não, que é, tá, interpretado, mas Java para web não. Beleza? Então, furada aí, tá? Em JavaScript, programas em JavaScript funcionam client-side, verdadeiro? Client-side é o quê? A linguagem que roda no cliente. Ou seja, na sua máquina. Se você está acessando uma página web e está acessando alguma coisa em JavaScript, aquilo está rodando no seu browser, na sua máquina, não é? Então é client-side. Ou seja, roda no lado cliente, por isso precisam ser compilados previamente. Não, cara. Não, né? JavaScript não é compilado, é interpretado. Linguagem de script, eu não conheço nenhuma que seja compilada, tá? Linguagem de script, linguagem interpretada, geralmente. Beleza? Vamos lá. D. Programas desenvolvidos para a internet precisam de um servidor de aplicação como IIS ou Apache. Todo programa? Será? Programa, se você escrever um programa em JavaScript, ele pode ser para a internet? Pode, né? Aí não vai precisar, né, de servidor de aplicação. Então já matou, já achou a exceção. Devido a isso, são linguagens interpretadas pelo servidor. Ora, isso não faz o menor sentido, né? O Java usa um servidor de aplicação, pode usar o JBoss para rodar sua aplicação, e ele não é uma linguagem interpretada, ele é uma linguagem, quer dizer, ele não é uma linguagem de interpretação, ele é compilado. Letra E. Programas feitos com linguagem que precise de uma máquina virtual ou semelhante como Java são executados e interpretados por ela em tempo de execução. Just in time, por isso não precisam ser compilados. Ora, amigo, Java não precisa ser compilado. Falso.
beleza? Just in time existe, beleza? Mas tem a ver com compilação de novo. Em vez de interpretar, ele compila de novo. Legal? Mas, furada a questão, a gente tem como resposta aí a nossa letra A, tá? Eu trouxe aqui para você um slide também para falar um pouquinho a respeito de uma outra classificação que rola muito agora. É muito comum de você ver, que é estilo de linguagem. Se ela é uma linguagem para front-end ou ela é uma linguagem para back-end, tá? Volta e meia você vai encontrar isso direto aí em algumas provas sendo mencionado, em provas mais recentes, tá? Eu nem trouxe questão disso aqui agora não, mas nas provas mais recentes você vai encontrar. Pessoal, geralmente, rapaz, não cai não. Olha lá, tem bombeiro aqui não. As linguagens de front-end geralmente são linguagens... Vamos, Rafa. São linguagens que rodam no cliente, geralmente, tá, pessoal? Então você vai pegar HTML, CSS, JavaScript. CSS não é nem bem linguagem, tá? Tá aqui como bem entre aspas. jQuery, JavaScript, variações disso aí. A gente tem aí uma tecnologia que é Ajax, que é um conjunto de tecnologias, na verdade. O AngularJS a gente poderia colocar aqui também, que é outro conjunto de tecnologias que usa JavaScript, CSS, etc, etc. E quando você pensa em linguagem de back-end, é aquela linguagem que roda no teu servidor, tá? .NET, ASP, C#, PHP até, apesar de ser uma linguagem de script, se você quiser chamar, o PHP ele roda no servidor, beleza? Então, se costuma se classificar as linguagens que rodam no cliente como front-end e as linguagens que rodam no servidor, linguagem de back-end, tá? Nomenclatura muito atual, muito utilizada nos dias atuais aí em prova. Beleza? Então, pessoal que chegou aí, a gente está na segunda questão, tá? Vocês só perderam 5 minutos de aula, sabe como é que é, né? Vamos lá. Beleza, então vamos lá. Pessoal, essa questão, me mandaram um monte de e-mail, acho que tu inclusive me mandou, acho que você falou comigo a respeito dela alguma coisa. Essa questão da Consulplano TRF segunda região que aconteceu esse ano aqui. Tem certeza? Acho que foi, mas tudo bem. Vamos lá, analise as afirmativas a seguir. 1. Em Java, ocorrerá um erro de compilação se o número de argumentos em uma chamada de método não corresponder ao número de parâmetros na declaração de um método. Vamos lá. Vamos declarar um método em Java. Vamos chamar o método int_abc que recebe um int x de parâmetros. Tá? Beleza? Estou chamando, tem que dar um return aqui em algum inteiro, etc, etc. Vou chamar esse carinha aqui, ABC, e vou passar 2 e 3. Funciona? Não, como é que ele vai achar? Ele está procurando, quando você fala isso aqui para o seu compilador, você fala para o seu compilador assim, estou procurando um método ABC cujo tenha 2 inteiros como parâmetros. Tá? Aí ele vai procurar e falar, beleza, Felipe, deixa eu procurar aqui na minha lista de métodos se eu acho esse cara. Aí ele, olha, estou achando um com um parâmetro só. Você deve estar errado. Aí ele vai dar um erro de compilação e vai botar em vermelho esse carinha aqui para você lá no Eclipse. Beleza? Então, olha só, em Java ocorrerá um erro de compilação se o número de argumentos em uma chamada de método não corresponder ao número de parâmetros na declaração do método. Perfeito? Então, certo isso aqui. Problemas aqui? Tranquilo? Isso é bem Java básico isso, tá? Legal. Objetos de uma classe Java são sempre criados com a palavra reservada new. Sim? Tem outro jeito de criar objeto em Java sem ser com new? Tem, Fábio? Reflection? De repente dá, né? Mas assim, as bancas não querem ir pela exceção, tá? Elas vão pela regra. Ora, 99,9% dos casos você usa new para criar objeto Java, beleza? Ah, Felipe, mas eu já vi lá negócio de injeção de dependência que você bota um arroba e ele injeta, ele vai dar new. Não é você que vai dar new, mas em algum momento alguém vai dar new nele, beleza? Fala aí, brother. Legal? Então, parece correto também. Só botar aqui, cara. 3. Alguns tipos primitivos em Java são int double float, beleza? Beleza. Boolean string char. Pelo amor de Deus, está até em letra maiúscula, né, pessoal? Essa aí não dava para errar, né? Pô, ele ainda botou em letra maiúscula. Falso. 4. Há 3 tipos de módulos em Java: métodos, classes e pacote. Essa aí dá maior medo, né? Essa aí tu fica olhando e falava, será? Tipo, será que tá certo isso? 3 tipos de módulo em Java? Né?
Bota nas opções para ajudar, né? Aqui a gente já sabe que a 1 e a 2 devem ser verdade. Vamos ver aqui as opções aqui que a gente tem. Espera aí, já trouxe aqui uma... Ih, babou. Volta. Olha só o que tem no livro Programação Orientada a Objeto com Java 6. Você não vai conseguir ler, obviamente, eu vou ler para você, tá? Há 3 tipos de módulos em Java: métodos, classes e pacotes. Aonde mais tem isso? Não sei. Que eu saiba só aqui, tá? Ele chamou módulos e ele copiou uma frase de um livro solto e colocou ali. Mas é verdadeiro, segundo o livro com bibliografia, e ele considerou verdadeiro na prova. Mas mesmo assim não encaixa, né? Mesmo assim tem alguma coisa errada aqui, porque, olha lá, seria 1, 2 e 4, né? Aí, pô, então deve ser 1 e 4. Por isso que a questão foi anulada. Né? Muita gente me mandou mensagem dessa questão depois dessa prova. Rafael, posso jurar que você me mandou, cara. Eu vou achar no Telegram e vou te mostrar. Cara dele, não, quer saber mais que eu. Não, pode não ter sido, tô zoando. Não foi. Não foi, pô, já falei que não foi. Mas assim, muita gente me mandou e assim, com razão, eu falei, cara, entra com recurso que tem alguma coisa errada nessa questão aí. Tá? Essa prova foi relativamente recente, faz uns 2 meses, né? Sei lá, uma coisa assim. Beleza, ó. O que tiver anulado tá no gabarito com X, tá, pessoal? Outro dia um aluno entrou em contato comigo e falou, Felipe, tá cheio de X no gabarito, cara, tá errado. Tá errada a questão. O X é anulado. Ó, vamos lá. IFPE 2017. Cobrança que você acha mole. Né? Você fala assim, cara, isso é moleza, cai em prova, eu acerto de facinho. E eles cobraram o seguinte, nas diversas linguagens de programação existem palavras reservadas. Na linguagem Java não é diferente. O compilador reconhece essas palavras como especiais. Por essa razão, você não pode usá-las para nomear suas construções Java. Beleza, o que ele quer dizer, pessoal? Por exemplo, se void é uma palavra reservada da linguagem, você não pode criar uma variável que se chama void. Tá? Então você não pode querer chegar e colocar assim, int void igual a 3. Não pode. Ele vai dar erro de compilação quando você tentar fazer isso aqui. Tá? Aí ele está te perguntando, marque a alternativa que não apresenta palavras reservadas da linguagem Java. E aí? C. Native é? Tem certeza? É. Tá? É, né? Vai. Const é? Serve para fazer uma constante em Java? Tem certeza? Qual é a palavra para fazer uma constante em Java? Final. Deu uma portuguesada na coisa. Final, né? Mas assim, existe const também? Se existe final, será que existe const? A cara da Márcia. Tem alguma pegadinha aí. Extend, você sabe que tem. Super. Né? Quando a sua classe é legal. Super. Não, péssima. Finally, cat você conhece já. Cat, você sabe que tem. Abstract, você já sabe. É? Todas que eu estou dando tiquezinho aqui tem. É isso que eu estou fazendo aqui. Aí ele está perguntando para a sublinhar, acho que tem. Tem. Eu vou chegar lá. Eu só quero saber se tem ou se não tem por enquanto. Tá? Volátil tem? Tem. Cat tem? Tem. Native tem? Continue? Tem. Realmente só não tem as da letra C. E aí não tem nenhuma. Né? Broker, Assertive e Level. Mas aí a graça da questão é você saber o que é cada uma das palavras reservadas do Java, né? Então, vamos ver o que são cada uma das palavras mais bizarras da linguagem Java, a gente poder ver. A resposta é fácil, a letra C, beleza. Mas vamos extrapolar um pouquinho isso. Vamos dar uma olhada aqui em todas as palavras reservadas do Java na ordem, tá? Não vou ler todas aqui com você, por favor, né? Você sabe a maioria dessas palavras aqui, estou considerando aqui que vocês conhecem um pouquinho da linguagem. Mas algumas chamam a atenção. Por exemplo, const, será que é constante mesmo? Você pode usar como constante no Java? Você sabia que Java tem goto? Tem goto no Java, tá? Ou melhor, não tem goto no Java. E não tem const no Java. Essas duas aqui são palavras que existem como reservadas, mas elas não fazem nada.
Legal? O cara reservou e falou assim, não vou deixar, eu tenho tanta raiva do GoTo, o criador do Java, né? Que eu não vou deixar você usar uma variável com o nome GoTo. O cara impediu que você use, então ele é uma palavra reservada da linguagem, tá? Beleza? Então vamos ver aqui quais são essas outras aqui, o que significa cada uma delas. As mais bizarras, tá? As menos comuns, vamos dizer assim. Native. Ó, você sabia que no Java você pode implementar pedaços do seu código em outra linguagem que não é Java? Você imagina que você está fazendo uma classe que é complexa e tal, e tá lenta. E aí você pode pegar um trecho do seu código e querer implementar para um hardware específico e fazer ele em assembler. Você pode fazer isso. E aí esse método você vai dizer que ele é nativo. Beleza? Não é só isso, você vai ter que fazer uma série de outras coisas para o assembler funcionar dentro do seu código Java. Mas o seu método você vai botar uma anotação dizendo que ele é native. Beleza? É possível. Strict FP, cara, eu nunca soube de ninguém que precisou usar isso. Mas é quando você precisa usar numa método ou uma classe uma anotação específica de ponto flutuante que é de acordo com o hardware que você está utilizando. Beleza? Então é um negócio muito específico relacionado a ponto flutuante dentro do seu método. Muito, muito específico mesmo. Nunca vi cobrar em prova, só mencionado assim, strict FP. Synchronized. Synchronized é quando você quer trabalhar com thread. Você quer que um método seu, por exemplo, o método ABC, não possa ser acessado por duas threads ao mesmo tempo. O que você faz? Com que ele seja synchronized. Isso faz com que ele vire aquele monitor, né? Aquele semáforo, monitor, só pode ser acessado por uma thread de cada vez. Beleza? Além disso, a gente tem o transiente, que ele vai impedir que campos sejam serializados, ou seja, que ele vai impedir... Hoje em dia você tem muito conceito de serialização com redes, então você precisa serializar uma classe para ela poder trafegar na sua rede até chegar no outro ponto, fisicamente em outra máquina, né? Então você precisa serializar a sua classe, mas se tu quiser que uma parte da classe não seja serializável, você coloca ela como transiente. E volátil indica que uma variável pode ser alterada durante o uso de threads, beleza? Volátil, várias threads podem mexer nela. Legal, não precisa saber com detalhes isso, é só você ter uma ideia. É legal a gente discutir aqui para você discutir um pouco as palavras e você saber para que elas existem. Legal, const, não utilize para declarar constante. Você vai usar public static final quando você quiser criar uma constante. Precisa ser static, pessoal. Eu quero criar uma constante. Então eu tenho um inteiro aqui, int x igual a 2. Eu quero que ele seja constante. Eu coloco final int x igual a 2. Ele é constante agora? É. O cara quis e botou um estático aqui. Por quê? Por que será? O que é o estático? Que é da classe. Isso significa que se eu quiser usar fora da minha classe, se ele for estático, se eu quiser usar fora da classe onde o x está, eu não vou precisar instanciar a classe para usar ele. Beleza? Então eu posso chegar assim, nome da classe ponto x. Beleza? E acessar esse valor, se eu quiser. Por isso garante se ele for público e se ele for estático. Se não, você teria que criar classe C igual a new classe C.x para você poder acessar ele. Ia ser trabalhoso, né? Constante você pode querer acessar de outros lugares. Por isso que é legal que sempre seja public static final as constantes que você vai criar. Beleza? Faz sentido? Tudo bem? Qualquer coisa vocês me param, vocês estão muito quietos hoje. Olha aí. E GoTo não é implementado no Java, tá? Pode ser considerado prejudicial. O pessoal aprendeu com o passado a não usar GoTo, mas ele está com uma palavra reservada lá, detalhezinho bobo da linguagem. Então, para ver se você entendeu o que é o Synchronized, que é uma das palavras do Java, tem uma questão aqui da Copese também desse ano. Ele falou o seguinte, Java possui suporte à definição de métodos synchronized, os quais, aí ele quer saber o que o Synchronized faz. Vamos dar uma olhada aqui. Ele fala, ó, permite a sincronização com outros métodos synchronized da mesma classe. Você bota dois métodos, você bota synchronize e eles dois se sincronizam. Não, por favor. Tá? B, permite a sincronização com outros métodos synchronized. Ele cismou com esse, que o método synchronize é para sincronizar com alguma coisa. Né? Nada a ver, né, pessoal? Letra B, letra C, habilita um monitor de um objeto, que garante a exclusão mútua, entre threads, que tentam executar seus métodos sincronizados em dado momento. Faz sentido?
3 threads tentaram acessar o método ABC. Eu sempre uso o exemplo do caixa eletrônico. Você descobre que o cara implementou não, né? O método sacar do caixa eletrônico, né? Você descobre que ele implementou sem synchronized. Aí o que você faz? Você combina 3 computadores para executar ao mesmo tempo e chamar o método sacar. Se o saldo da conta era 100, você consegue sacar 100 3 vezes. Né? Porque as 3 threads podem ao mesmo tempo pegar o valor 100 antes que as outras acabem e você consegue fazer o saque. Né? Se você coloca ela como synchronized, ele bota um monitor e exclusão mútua. Ó, você agora não, eu estou acessando com essa primeira thread aqui, pronto, agora você pode vir, etc, etc. Beleza? Essa que é a ideia do synchronized. Deve ser essa. D. Habilita o uso de relógio de tempo real do objeto, que é sincronizado com o relógio atômico. Viagem total. Permitem monitorar sua execução para que outras ações do mesmo objeto possam ser sincronizadas para execução em paralelo. Mesma coisa, né? Letra C, nossa resposta aí. Beleza? Então fiquem ligados nessas questões dessas palavras reservadas do Java, porque volta e meia vocês vão ver alguma questão cobrando, e é legal você saber essas aí que são as difíceis, tá? As fáceis, você vai perguntar na prova o que é try-catch, todo mundo sabe. Agora, perguntar o que é native, né? O que é strict FP, está relacionado ao quê? Né? Você tem que saber também. Legal, vamos lá. Bobinha, motivacional. É um ambiente de desenvolvimento integrado IDE utilizado para aplicações Java. SOAP? Pessoal, o que é SOAP? O que significa a sigla SOAP? Ou melhor, antes da sigla, o que é SOAP? Essa tecnologia? É um protocolo, né? Você olha para o P no final e você sabe que é em inglês, você lê ao contrário, protocol, né? Simple Object Access Protocol. Protocolo usado para acessar serviços web services, né? Então você vai encontrar eles junto com o WSDL, com o SOAP, junto com o DDI, aquelas tecnologias todas lá que vocês já devem ter visto, já devem ter estudado alguma vez na vida. Legal. Segunda opção, Eclipse. Eclipse é uma IDE. E o que significa IDE? I é de quê? Integrated Development Environment, né? Ambiente de desenvolvimento integrado. Beleza? Os mais famosos, Eclipse e NetBeans. Você já sabe, então careca de saber isso aí, molezinha. Né? Java Virtual Machine, você sabe que está dentro do Java, né? Está dentro do seu J o quê? JRE, tá? Isso aqui fica dentro do JRE, que é o Java Runtime Environment. Quando você baixa o JRE para sua máquina, ele tem uma JVM lá dentro. E quando você baixa o JDK para sua máquina, ele tem o JRE lá dentro. Isso já foi cobrado em prova. Né? Ah, para eu desenvolver uma aplicação em Java, eu preciso baixar 2 pacotes no site da Oracle, JDK e JRE. Não, você precisa baixar o JDK, que ele já contém o JRE, e o JRE já contém a JVM dentro dele. Beleza? Bobeirinha, mas é bom mencionar. O ML, Unified Modeling Language, tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, não ache que M é de metodologia, porque o ML é uma linguagem, não é metodologia, por favor. Tá? E JDBC, Java Database Connectivity. Tá? É como você conecta um banco de dados em Java. Beleza? Tecnologia é o conjunto de classes que você usa para conectar um banco de dados em Java. Tá? Só para extrapolar um pouquinho a questão, eu trouxe aqui para vocês uma série de editores de IDEs. Por quê? Porque muitas vezes em prova eles perguntam assim, diga abaixo qual não é uma IDE de desenvolvimento Java. E eu trouxe aqui algumas que talvez vocês não conheçam. Né? Então, Eclipse e NetBeans, moleza, eu sei que você já conhece, já está careca de saber isso aí. Agora, IntelliJ e BlueJ, talvez nem todos, né, tenham escutado falar. Gedit, JSource, JDeveloper, Android Studio. Antigamente você desenvolvia para Android com Eclipse. A recomendação da Google era essa. Você quer ser um desenvolvedor Google? Baixe o Eclipse e instale o ADT, que é o Android Development Toolkit, no seu Eclipse, que era um plugin. Agora, o que a Google fez? Um plugin uma IDE própria, o Android Studio, que é um próprio da Google para você desenvolver para Android e dá para desenvolver para Java também. É bem mais leve que o Eclipse, funciona bem. Tá? Enide, Studio, blá, 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 tem um monte. Tá, pessoal? Eu gosto de mencionar isso aqui, porque vai que um dia cai numa prova falando de IntelliJ e você... putz, já vi isso em algum lugar, isso é uma IDE já.